Olá, eu sou o professor Creslo Oliveira e hoje nós vamos falar sobre árvore de recursão e notação assintótica. Essa é a quarta aula do curso de Estrutura de Dados e Algoritmos do NES. Muito bem, então você vai aprender hoje um pouco sobre árvore de recursão, sobre notação assintótica e as ferramentas matemáticas que apoiam esses dois assuntos, tá? Vamos também fazer uma revisão sobre a ordenação por mesclagem, merge sort, e a estratégia de dividir para conquistar. Então vamos lá. Se você ainda não assistiu a nossa aula 3 sobre design de algoritmos, essa é a hora de você pausar o vídeo, abrir a aula 3 e assistir, porque nós vamos usar o algoritmo de ordenação por mesclagem como um exemplo de design, dividir e conquistar, tá? Então, se você ainda não assistiu essa aula, é muito recomendável que você assista ela para poder continuar. E se você já assistiu, a gente vai fazer uma pequena revisão agora sobre o algoritmo de ordenação por mesclagem. Vamos lá. Então, ordenação por mesclagem é um algoritmo de ordenação. A entrada é basicamente uma lista, não necessariamente ordenada. E ele é adequado para grandes conjuntos de dados. Então é um algoritmo bastante eficiente que é usado para ordenar conjuntos grandes de dados. E a estratégia usada é a estratégia de dividir para conquistar, que divide a lista original em sublistas recursivamente, ordena essas sublistas individualmente e mescla as sublistas ordenadas em listas ordenadas cada vez maiores até chegar na lista original, até chegar numa permutação da lista original ordenada. Esse algoritmo ele tem uma desvantagem que ele exige um espaço adicional em memória do tamanho da lista que você está querendo ordenar. Além da memória usada para guardar a lista que você quer ordenar, você ainda precisa de um espaço adicional para armazenar as sublistas que são geradas durante o processo de mesclagem. Isso pode ser um problema em sistemas que tenham memória limitada, tá? A grande vantagem desse algoritmo é que o custo computacional dele é bem mais interessante que o custo computacional do insection sort, que é n ao quadrado. Então, o insection sort tem a vantagem de não exigir memória adicional, mas ele é mais caro do ponto de vista computacional. E o merge sort ele tem a vantagem de ser mais barato computacionalmente, mas exige uma memória adicional. Muito bem, então vamos exemplificar como é que funciona o merge sort, ou ordenação por mesclagem, né? Como é que ela funciona? Digamos que eu tenho uma entrada com 8 números para simplificar a nossa análise e eu quero ordenar essa lista. Então, como é que eu procedo? A primeira coisa que eu faço é dividi-los na metade. E novamente dividi-los na metade. E novamente dividir o que sobra na metade, obtendo listas de tamanho 1. Listas de tamanho 1, que eu obtive aqui, são listas que já estão ordenadas, né, individualmente. Cada lista de tamanho 1, ela está ordenada, não tem o que fazer. E aí, o que é que eu faço? Eu pego esse resultado, ou seja, todas as listas de tamanho 1, e vou usar o procedimento de mesclagem para obter a lista original ordenada em ordem crescente, tá? Então, como é que eu procedo? Eu pego as listas de tamanho 1, ordeno. Primeiro eu faço a mesclagem dessas duas listas, 38 e 27, e da lista 43 com 3, obtendo essas duas listas aqui. 27, 38 e 3, 43. Faço o mesmo com as 4 listas seguintes de tamanho 1, obtendo duas listas de tamanho 2. E agora eu faço a mesclagem dessas duas. E agora eu faço a mesclagem da lista de tamanho das duas listas de tamanho 2, 27, 38 e 3, 43, ou seja, faço a mesclagem dessas duas listas, obtendo uma lista que é essa daqui, a 3, 27, 38 e 43.
E faço a mesma coisa para as duas listas 982 e 210, obtendo essa lista aqui. Para concluir meu algoritmo, eu faço a mesclagem dessas duas listas, obtendo a saída do meu algoritmo, que é a lista original reordenada de modo crescente, tá? Então, outro exemplo desse processo, um exemplo mais visual, digamos assim, é quando eu dou de entrada essa lista que está embaixo, divido ela faço várias divisões até obter uma lista de tamanho 1, junto essas duas, obtendo essa nova, junto essa com essa, obtendo essa, junto essa com essa, obtendo essa nova lista ordenada, essa com essa obtendo essa lista e essa com essa obtendo essa lista. E agora junto essas duas listas aqui do nível 2 para obter essa lista aqui, e junto essas outras duas para obter essa lista aqui. Note que em cada etapa desse algoritmo eu estou fazendo 8 operações, né? No máximo 8 operações, posso até fazer menos, tá? Por exemplo, nessa etapa aqui, nessa segunda etapa, eu comparo 2 com 4, o 2 é menor, coloco 2. Comparo 5 com 4, o 4 é menor, coloco 4. Comparo 5 com 7, o 5 é menor, coloco 5. E comparo, e não tenho o que fazer, coloco 7 lá. Então usei 4 operações aqui. E aqui, mesma coisa para essas duas listas aqui. Então aqui eu uso 8 operações, no máximo. Que eu uso no máximo 8 operações. E na última linha eu também uso no máximo 8 operações. Então no total de 3 vezes 8 operações. Tá? Não por acaso, 3 é igual ao logaritmo na base 2 de 8. Então eu posso escrever isso aqui como 8 vezes logaritmo na base 2 de 8. E chego com a minha lista final ordenada. Então é esse tipo de estratégia que a gente quer discutir agora, introduzindo a noção de árvore de recorrência. Então, o que é que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi, bom, vamos simplificar assumindo que n é uma potência de 2. Então, a cada divisão que eu faço do meu problema maior, eu obtenho 2 subproblemas de tamanho n sobre 2. E sigo dividindo até que eu chego com problemas de tamanho 1. N problemas de tamanho 1, tá? Esses problemas de tamanho 1, eles gastam tempo constante, que eu vou chamar de C, tá? Então, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo o seguinte: primeiro, eu estou dividindo meu problema de tamanho N para obter 2 problemas de tamanho N sobre 2. Eu gasto o custo de fazer isso é θ de 1, ou seja, custo constante. Resolvo recursivamente os 2 problemas, 2 subproblemas, cada um tem tamanho n sobre 2, então eu gasto no final 2 vezes t de n sobre 2, onde t de n é o custo de resolver o problema de tamanho n. Tá? Deixa eu escrever isso aqui. Então t de n, custo de resolver o problema de tamanho n. Então, após resolver os problemas de tamanho n sobre 2, né, cada um deles tem custo t de n sobre 2, né, então o total fica 2tn sobre 2, eu combino, né, junto os 2 problemas de tamanho n sobre 2 para obter a solução do problema de tamanho n. Então, nesse caso, eu gasto θ de n para combinar, porque o algoritmo de mesclagem ele tem custo
igual à soma do tamanho das listas que você está mesclando, ou seja, tem custo, se as duas listas têm tamanho n sobre 2, o algoritmo de mesclagem tem custo 2n sobre 2, que é igual a n, né? Então o custo do processo de combinar é θ de n, tá? Então, no final eu tenho a seguinte equação de recorrência para o algoritmo de ordenação por mesclagem. Então, se minha lista tem tamanho 1, o custo é constante, basicamente checar se ela tem tamanho 1, e se ela tem tamanho n igual a potência de 2, o custo é 2tn sobre 2 mais θ de n. Em geral, a gente pode generalizar para quando n não é uma potência de 2, tá? Isso é um detalhe técnico, vamos discutir mais à frente. Então, vamos relembrar o pseudocódigo do algoritmo de ordenação por mesclagem. Então, o que é que eu faço? Checo se a minha lista tem tamanho 1, se ela tiver, eu paro. Se ela não tiver, aplico o merge sort em duas listas de tamanho n sobre 2, tá? E aqui eu estou usando essa função piso teto de k, que é o maior inteiro menor ou igual que k, que é o menor inteiro maior ou igual que k, tá? Menor inteiro maior ou igual a k, tá? Por exemplo, teto de 2,3 é igual a 3, tá? O teto de menos 4 é o próprio menos 4, tá? Já o teto de menos 3,2 é menos 3, ok? A gente vai discutir um pouco mais sobre função teto, função piso a seguir. Então, voltando para o nosso pseudocódigo, o que é que eu faço? Divido a minha lista em duas sublistas e aplico o merge sort. Essas duas sublistas têm tamanho quase igual, na verdade é tamanho n sobre 2, aproximadamente n sobre 2 quando n é divisível por 2, e quando ele não é, a primeira lista tem um tamanho um pouquinho maior do que a segunda. E em seguida aplico o algoritmo de ordenação de mesclagem nas duas sublistas ordenadas, tá? Note que quando eu aplico o merge sort em cada uma delas, as saídas são sublistas de tamanho n sobre 2 ordenadas. E aí eu ordeno aplicando o algoritmo de mesclagem, tá? Então, nessa etapa do algoritmo, eu gastei o custo da linha 5 é tn sobre 2. Na verdade, t do teto de n sobre 2. A mesma coisa para a linha 6, cujo custo é t teto de n sobre 2, e na linha 7 o custo é θ de n, tá? Então, o custo total do algoritmo vai ser dada pela equação de recorrência Tn igual a 2t n sobre 2 mais θ de n, onde essa função θ não vai atrapalhar a gente na hora de fazer a análise assintótica. Ok. Tá aqui, conforme eu falei, né? Então, se C é a constante que descreve o tempo de execução para o caso base, ou seja, descreve o custo de verificar se a lista tem um elemento só, e também descreve o tempo que a gente leva para dividir, né, a minha lista. Então a recorrência se reescreve dessa forma. E para o problema original, né, a gente tem um custo Cn mais os custos T de n sobre 2, tá? Ou seja, se eu tenho a lista de tamanho n,
digamos A1 até a N, o que é que eu faço? Eu parto ela em duas, e aí eu uso o Merge Sort na primeira parte da lista, uso o Merge Sort na segunda parte da lista. Isso vai ter, é como eu falei, isso vai ter o custo Tn sobre 2, teto disso. E a segunda parte vai ter o custo também T de N sobre 2. E para combinar as duas eu gasto C de N, tá? Tá aqui a representação disso na forma de árvore de recursão, talvez o primeiro exemplo de árvore de recursão. Então, eu quero resolver um problema de tamanho N. Então eu quero descobrir quem é o Tn. O que é que eu faço? Resolvo um problema de tamanho N sobre 2. Bom, meu algoritmo usa a estratégia de dividir para conquistar. Então ele divide o problema de tamanho N em dois problemas de tamanho N sobre 2. Resolvo cada um deles com o custo Tn sobre 2. E combino eles para obter a minha saída, que resolve o meu problema, com o custo C de N. Tá? Então, a primeira etapa do meu algoritmo gastou 2n sobre 2 mais Cn. Agora eu posso pensar recursivamente, né? Ou seja, eu posso resolver só esse lado da minha árvore, tá? Repetindo o processo, ou seja, eu divido o problema de tamanho n sobre 2 em dois problemas de tamanho n sobre 4, resolvo os problemas de tamanho n sobre 4 e combino eles gastando n sobre 2, tá? Vezes uma constante. Mesma coisa para esse lado da árvore. Então eu divido o meu problema de tamanho n sobre 2 em dois problemas de tamanho n sobre 4. Resolvo os dois problemas gastando 2 vezes n sobre 4. E depois combino eles gastando Cn sobre 2. Tá? E posso repetir isso novamente, né, várias vezes. Note que em cada nível da árvore eu gasto Cn, né, que é o custo de combinar várias sublistas para obter o nível seguinte. Tá? Então aqui eu gasto Cn na hora de combinar duas sublistas de tamanho n sobre 2. No nível 2 eu gasto Cn novamente, que é o custo de combinar 4 sublistas de tamanho n sobre 4. E assim sucessivamente. Tá? Então em cada nível dessa árvore eu gasto Cn, até o primeiro nível. Até o último nível, que é lista de tamanho 1. Então quanto eu gasto no total para ordenar? Bom, primeira observação, no último nível o custo de ordenar é Cn, porque o meu problema já está no meu caso base, que é uma lista unitária. Tá? E nos níveis seguintes eu estou sempre gastando Cn. Então a pergunta é quantos níveis eu tenho aqui. Digamos que eu tenha k níveis, né? E como é que eu acho k? K é dado pela equação 2 elevado a k é igual a n. Por quê? Porque quando eu divido n por 2 elevado a k, eu chego em 1, né? Cada nível que eu comecei no primeiro nível, dividi n por 2, depois dividi novamente por 2, dividi por 2, repeti isso k vezes e obtive sequências de tamanho 1, listas de tamanho 1, tá? Então, ou seja, quem é k? K é log de 2, é log de n na base 2, tá? Log de n na base 2, que a gente vai representar por LG de 2. Tá? Ou seja, qual é o custo total desse algoritmo? É n log de n, tá?
Esse é o custo total do seu algoritmo. Vezes uma constante, tudo bem? Em geral, quando você tem um algoritmo recursivo, você vai ter problema de tamanho n. Que vai ter custo Tn. E aqui você vai ter vários subproblemas. Digamos que eu divida o meu problema em, sei lá, A subproblemas. Então cada um vai ter custo N sobre A. E eu posso repetir esse procedimento, tá? Aqui, por exemplo, A igual a 4, tá? Estou dividindo o meu problema de tamanho N em 4 subproblemas de tamanho N sobre 4, tá? E eu vou ter um custo de combiná-los, ok? Então, em geral, eu vou ter uma equação do tipo Tn igual a um certo, sei lá, B vezes Tn sobre A, mais um certo θ de N, que é mais um certo, sei lá, C de N, que é o custo de combinar esses problemas de tamanho N sobre A para obter um problema, para resolver o problema de tamanho N, tá? E resolver essas equações vão ser objeto de estimar como é que cresce T, vai ser objeto da discussão do capítulo seguinte, tudo bem? Então, no caso do algoritmo de ordenação por mesclagem, o A igual a B igual a 2 e o Cn é da ordem de n, tá? É θ de n, tudo bem? A gente vai voltar a falar de árvores de recursão e algoritmos de recursivos logo mais, tá? Nas aulas seguintes a gente vai retomar esse assunto. No momento a gente vai agora começar a falar de notação assintótica, tá? E isso vai permitir a gente tornar esses conceitos de custo computacional mais formais, tá? Então, o que é a notação assintótica? É uma forma de descrever o comportamento de funções no limite, tá? Quando você fala de notação assintótica, em geral você está estudando o comportamento da função no infinito. Isso é importante porque na medida que nossos dados crescem, a notação assintótica vai permitir estimar o custo de usar um determinado algoritmo. Então a gente pode, a partir da notação assintótica, se a gente consegue calcular o custo de um algoritmo, do algoritmo A e do algoritmo B, a gente pode decidir qual dos dois a gente vai usar para um determinado tamanho de dado, tá? Então, na prática, o que a gente vai falar agora é sobre crescimento de funções, tá? Então, em geral, termos de ordem baixa e constantes não vão ser importantes aqui, isso vai ficar mais claro a seguir. Ok. Então, temos várias maneiras de comparar funções, tá? E elas vão servir sempre para analisar tempos de execução dos algoritmos nesse curso. Então a gente vai introduzir o que é a notação O grande, que a gente já falou em aulas anteriores, vai retomar. A notação ômega grande, a notação θ, a notação O pequeno e a notação ômega pequeno, tá? Então agora vamos ter várias definições, tá? A primeira delas é a notação O grande. Tá? O que significa a notação O grande? Significa o seguinte: dizer que uma função f pertence a O grande de g, tá? Aqui você lê f pertence a O grande de g de n, tá? F de n no caso, se existem constantes positivas, existe constante positiva C e um número natural N0, tal que f de n está limitado por C
vezes Gn para todo n a partir de um certo n0. Tá? Então a primeira observação é que não me interessa, quando eu falo da notação O grande, né, quando eu digo que Fn é O grande de Gn, isso significa que a partir de um certo n0, a partir de um certo número, Fn é menor que uma constante vezes Gn, tá? Ou seja, não me interessa saber o que é que ocorreu antes de n0. Só me interessa saber o que é que está ocorrendo a partir de um certo n0. Os termos iniciais não são muito importantes, tá? Então, vamos lá. Então, como eu já mencionei, Gn, né? Gn, ela é dita, quer dizer, eu não mencionei isso. Gn é dita uma cota superior assintótica para Fn, tá? Ou seja, Gn cota por cima o Fn, exceto por multiplicação por um número específico. E a gente escreve, isso aqui eu mencionei, a gente escreve Fn, quando Fn está no conjunto O de Gn, a gente escreve Fn igual a O de Gn, tá? Por exemplo, vamos deixar isso mais claro. Fn igual a 2n e Gn igual a 3n são os dois O grande de n. Por quê? Vamos provar isso. Então vamos pegar primeiro Fn igual 2n. Então isso aqui, vamos provar que isso aqui é O de n, tá? Como é que a gente prova isso? Prova da seguinte forma. Então o que é que eu tenho que provar, né? Quem é O de n? O de n é o conjunto das H tal que existe C e N0 tal que N maior ou igual que N0, H de N é menor ou igual que C vezes N. Isso ocorre, né, tanto para F quanto para G. Tá? Por quê? Basta eu mudar a constante aqui e tomar N0 igual a 1, né? Então, de fato, F 2n é O grande de n, pois se C igual a 2 e N0 igual a 1, 2n é menor ou igual que 2 vezes n. Note que eu poderia ter pego C igual a 10, né? E ainda assim, isso seria verdade. 2n é menor ou igual que, com mais força ainda, né? 2n é menor ou igual que 10 vezes n. Esse aqui é o meu C, tá? A mesma coisa para 3n, tá? É nesse sentido que a gente fala que as constantes não são tão importantes quando a gente analisa aqui quando a gente considera a notação assintótica, quer dizer, determinadas constantes. Então, vamos agora mostrar alguns exemplos de funções que têm o mesmo O grande. Por exemplo, n ao quadrado mais 3n mais 2 tem O grande de n ao quadrado. Mesma coisa para n ao cubo Lg de n. É O grande de n ao cubo. Vamos provar isso, tá? Então, antes de provar isso, vamos observar que a relação O grande não é simétrica, tá? Importante. Por exemplo, n é O grande de n ao quadrado, mas n ao quadrado não é O grande de n, tá? Claro, né? É óbvio que n é O grande de n ao quadrado. Porque, enfim, para qualquer n, a partir de pega n0 igual a 1, n é menor ou igual que n ao quadrado, tá? Então isso aqui é claro. Agora vamos provar que n ao quadrado não é O de n, tá?
Então, suponha que isso fosse verdade. Suponha que n ao quadrado é O de n. O que é que isso significa? Significa que existe um n0, logo existem C e n0, tal que se n maior ou igual que n0, n ao quadrado é menor ou igual que C vezes n. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que n tem que ser menor ou igual, né, dividindo os dois lados por n ao quadrado sobre n menor ou igual que C. Ou seja, n menor ou igual que C. Ora, não pode, porque eu estou pegando qualquer n maior ou igual que n0. E aí, aqui eu tenho, para essa igualdade ocorrer, necessariamente o n tem que ser menor ou igual que C. Isso não pode ocorrer, tá ok? Isso significa que n ao quadrado não é O de n, tudo bem? Então vamos agora provar que n ao quadrado mais 3n, vamos provar isso aqui. N ao quadrado mais 3n mais 2 é igual a O de n ao quadrado. De fato, o que é que eu tenho que provar? Tenho que provar que n ao quadrado mais 3n mais 2 é menor ou igual que uma constante vezes n ao quadrado, se n é maior ou igual que um certo n0 que eu tenho que dizer quanto é. Tá? Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso fazer o seguinte, divido os dois lados por n ao quadrado, então eu fico com n ao quadrado mais 3n mais 2 dividido por n ao quadrado. Quero provar que isso aqui é menor ou igual que um certo c. O c eu posso escolher como eu quiser, tá? Se n é maior ou igual que n0. Tenho que dizer quem é o n0 e quem é o c. Que eu posso dividir, né? Divido n ao quadrado por n ao quadrado, fica com 1, divido 3 com n ao quadrado, fica 3 sobre n, divido 2 com n ao quadrado, fica 2 sobre n ao quadrado. É claro que isso aqui é menor ou igual que 3. Menor ou igual que 6. Se n é maior ou igual que 1. Tá? Por quê? Porque o valor máximo dessa parte é 3, o valor máximo dessa parte é 2. Tá? Então isso é menor ou igual que 6. Se n é maior ou igual que 1. Então, tome C igual a 6 e n0 igual a 1. Tá? Note que eu poderia ter pego outro... 6 é uma constante realmente muito grande para esse tipo de estimativa, mas ela serve, né? Eu poderia ter pego outra constante, poderia fazer isso de modo diferente, que seria o seguinte, pego outra constante, sei lá, pego constante, sei, 2, tá? E agora eu vou fazer o mesmo tipo de conta, 1 mais 3n mais 2 sobre n ao quadrado. Quero provar que isso aqui é menor ou igual que 2. Então, para isso ocorrer, o que é que tem que acontecer? 3 sobre n tem que ser menor que 1 meio. Então, vou pegar n tal que 3 sobre n menor que 1 meio. E 2 sobre n ao quadrado também menor que 1 meio. Se essas duas coisas acontecem, eu posso chegar nesse resultado aqui facilmente, né? E de fato elas acontecem. Basta que eu pegue n igual a maior ou igual que 6, né? Se n é maior ou igual que 6, então 3 sobre n é menor ou igual que 1 meio. E aqui eu tome n maior ou igual que 2. Se n é maior ou igual que 2, 2 sobre n ao quadrado é menor que 1 meio, tá? Bom, então basta eu tomar n0 igual a 6, porque se n0 igual a 6, valem essas duas desigualdades individualmente, portanto vale essa desigualdade, e essa desigualdade é equivalente a essa daqui, né? Com c igual a 2 e n0 igual a 3, ok? Então fica como exercício para vocês verificarem que n ao cubo mais ln de lg de n é O de n ao cubo, tá? Então, verifique que n ao cubo mais lg de n é igual a O de n ao cubo. Muito bem. Então, próximas definições, tá? Agora eu vou dar
várias definições. Primeiro, a notação Ozinho. Notação Ozinho é diferente da notação O grande, tá? E a diferença é crucial. Na notação O grande, eu mostro que existe uma constante, tal que se n maior ou igual que zero, Fn é menor ou igual que C vezes Gn. Na notação Ozinho, o que eu provo é que o que eu preciso provar é que para toda constante positiva C, qualquer constante positiva C, existe um n0 tal que Fn é menor que C Gn para todo n maior ou igual que n0, tá? Então nota a diferença, tá? Notação O grande de n. Então existe C positivo. Notação Ozinho de n. Para todo C positivo, existe um n0, existe um n0, tá? Então, por exemplo, n ao quadrado, 2n ao quadrado mais n mais 2 é O grande de n ao quadrado, tá? Mas 2n ao quadrado mais n mais 2 não é Ozinho de n ao quadrado, tá? Por quê? Porque para mostrar que ele é Ozinho de n ao quadrado, eu teria que mostrar que 2n ao quadrado mais n mais 2 é menor ou igual que Cn para todo C, ou seja, para qualquer C. Deixa eu escrever isso aqui. De fato, para mostrar que 2n ao quadrado mais n mais 2 é Ozinho de n ao quadrado, a gente precisaria mostrar que para qualquer C, isso aqui vale se n é maior ou igual que um certo n0, que vai depender de C, tá? Mas é fácil de mostrar que se eu pegar um C menor que 2, por exemplo, C igual a 1, sei lá, 1 meio, ou 1, 3 meios, por exemplo, pega C igual a 3 meios. Falta o quadrado, viu? Pega C igual a 3 meios. Então é fácil de mostrar que essa desigualdade aqui, ela não pode ser verificada para valores de n grandes, né? Por quê? Porque isso significaria dizer que n ao quadrado passa o 3 meios para o lado esquerdo, então vai dar 2 menos 3 meios vai dar 1 meio de n ao quadrado, mais n mais 2 é sempre menor ou igual que 0, se n é maior ou igual que n0. Mas isso não é verdade, porque essa função aqui, o limite dela é infinito, quando n vai para infinito, tá? Então acho que vale a pena a gente falar disso no contexto de limites. No contexto de limites, dizer que f de n é O grande de g de n significa dizer que o limite de f de n sobre g de n, quando n vai para infinito, isso aqui é menor ou igual que um certo C, tá? Significa que existe um C, tal que esse limite é menor ou igual que C. E dizer que Fn é Ozinho de G de N, O pequeno, significa dizer que o limite de f de n sobre g de n, quando n vai para infinito, isso aqui é zero, tá? Ou seja, para qualquer C que eu tomar, o limite de f de n sobre g de n é menor ou igual que C. Note que no nosso contexto as funções f e g são sempre positivas, tá? E não nulas. Aliás, positivas, né? Funções sempre positivas, tá? Então, observe f de n
e g de n são sempre maiores que zero. Tá? Então, isso é uma forma equivalente de definir o que é que significa o O grande e O pequeno. Vamos continuar. Então, a gente definiu O grande, notação O grande, notação O pequeno. Agora vamos definir notação θ grande, tá? Θ grande significa o seguinte, né? A função f é θ grande de... Desculpa, ômega grande. Isso não tem nada de θ, θ vai vir depois. Ômega grande, isso aqui é ômega. Ômega. Então f é ômega grande de g, se existem constantes positivas, C e N0, tal que G de N está limitado, C vezes G de N está limitado por F de N, para todo N maior ou igual que N0. Tá? Aqui a limitação é, antes a gente estava fazendo a limitação por cima, agora a limitação por baixo. Tá? Da mesma forma, a gente define a notação ômegazinho. Tá? F é ômegazinho de G de N, se para toda constante positiva, né, ao contrário de existe constante positiva, CGN é menor que F de N para todo N maior que N0. Para qualquer constante positiva existe um N0, tá ok, isso vale. Tá? Acho que vale a pena discutir um pouquinho essa notação. Então, como é que funciona a notação? Acho que eu vou fazer dois gráficos. Vou pegar isso. Então, a notação O grande, ela diz o seguinte: se você pegar a função f, isso aqui é a função y igual a f de n, tá? Então, a notação O grande, ops, deletar isso aqui. Então, o que é que essa figura está representando? Está representando f de n igual ao grande de g de n. O que significa isso? Significa o seguinte, que existe uma constante, tal que se eu pegar o gráfico da g, que está aqui embaixo, sei lá, o gráfico da g pode até ser menor do que o gráfico da f. Isso aqui, y igual a g de n, tá? Mas se eu multiplicar por uma certa constante, então a função vai ficar assim, sei lá. Então, a partir de um certo momento, a g começa a ganhar da f. Tá? Poderia acontecer até que no começo a g é menor do que a g fosse menor do que a f, tá? Mas a partir do momento ela começa a ganhar. Já a notação ômega grande era parecida com a notação O grande, mas de modo simétrico, digamos assim, o dual. Como é que ela funciona? Eu tenho a função f aqui, y igual a f de n. A função g poderia ser até maior do que a f, y igual a g de n. Isso aqui é a notação ômega, tá? Da segunda figura. Mas se eu multiplicar ela por uma constante, eu sei que a g vai estar embaixo da f. Então a f cresce pelo menos como uma constante. Isso aqui é y igual a uma constante vezes gn, que é y igual a uma constante vezes gn, tá? Então a notação O grande diz que a função f cresce no máximo como uma constante vezes gn, e a notação ômega grande diz que a função f cresce no mínimo como uma constante vezes gn,
tá? Isso aqui significa f de n com ômega grande de g de n, tá? Essa figura aqui de baixo. Tá, dividir as duas. Enfim. Isso aí. Tá. Agora vamos para a notação θ. Notação θ é uma mistura da notação ômega com a notação O grande, ômega grande com O grande, né? Então, dizer que a função Fn é θ de g de n é a mesma coisa que dizer que Fn é O de g de n e, além disso, Fn é ômega de g de n, tá? O que é que significa isso? Significa que, dado que existem constantes C1 e C2, tá? E um certo N0, tal que essa desigualdade vale C1 Gn é menor ou igual que Fn, ou seja, a função está em ômega grande de Gn, e além disso Fn é menor ou igual que C2 de Gn, ou seja, a função está em O grande de Gn, tá? Isso aqui significaria O grande de Gn, essa parte aqui significa ômega grande de Gn, tá? Ou seja, eu posso arrumar constantes C2 e C1, tal que a função f que está aqui, ó, função f aqui, ela está sanduichada pela função C1 de g e C2 de g, tá? E, importante, isso só acontece a partir de um certo momento. Eu não estou preocupado com o que ocorre aqui para trás, mas é a partir de um certo momento n0 que a função f fica sanduichada por C1 de g e C2 de g, tá? Quando a gente fala que f é θ de outra função, a gente está interessado no comportamento no infinito, ou seja, isso é equivalente, para pensar, a dizer que f de n sobre g de n, né, quando n vai para infinito, isso aqui está limitado pelo C2 por baixo, pelo C1 por cima, tá? C1 maior que zero. Do mesmo modo, dá uma pausa no seu vídeo e interpreta esses três gráficos. Qual é qual aqui, né? Então, esse aqui é o θ de Fn igual a θ de Gn, tá grande? Fn igual a O de Gn e Fn igual a ômega de Gn. Como eu falei anteriormente, no caso de Fn igual a O de Gn, a função f que está aqui, ela está limitada por cima pela função c de Gn, e no caso de θ de Gn, a função f está limitada por baixo por c de Gn. Muito bem, temos várias propriedades para provar. Tá? Primeira propriedade é a noção de transitividade. Depois, reflexividade e simetria. Muito bem. Então, deixa eu fazer um parêntese e falar um pouco sobre relações de equivalência. Então, relações de equivalência. Digamos que eu tenho um conjunto X qualquer e uma relação entre elementos desse conjunto. Ou seja, eu tenho dois elementos de X e eu consigo definir quando X é equivalente a Y. Tá? Nem sempre, dado dois elementos, eu consigo compará-los, dizer que eles são equivalentes. Mas quando eles forem, eu consigo identificar quando é que X é equivalente a Y. Tá? Então, a relação TIL é chamada de relação de equivalência
Relação de equivalência. Se três coisas acontecem. Primeiro, til é reflexiva, significando que x é equivalente a x, qualquer que seja x em x, tá? Digamos que a segunda condição é til é simétrica. Se x é equivalente a y, então y é equivalente a x. E terceiro, til é transitiva. Se x é equivalente a y e y é equivalente a z, então x é equivalente a z, tá? A gente pode agora dar vários exemplos de relações de equivalência. Vamos começar com alguns deles para ilustrar o que é que significa essa relação de equivalência. Então vamos começar, sei lá. Então vamos dar alguns exemplos de relações de equivalência. Sei lá, vamos começar com o conjunto X das pessoas do mundo. E eu digo que X é equivalente a Y se, somente se, X e Y nasceram no mesmo país. Quando a gente vai para o mundo real, as coisas começam a ficar mais complicadas. Porque se eu definir dessa forma, os países mudam ao longo do tempo. E, enfim, pode gerar alguns problemas. Se X e Y falam a mesma língua. Falam a mesma língua. Espero que eu não tenha nenhum problema com essa definição. Bom, vamos lá. O A, X, fala a mesma língua de X. Claro, óbvio. Se eu falo português, eu falo a mesma língua que é minha própria. Não tenho que verificar. Então, se eu falo a mesma língua de Y, então Y fala a mesma língua que eu. Também não tenho o que fazer. E condição C, se eu falo a mesma língua de Y e Y fala a mesma língua de Z, então eu falo a mesma língua de Z, tá? Então, falar a mesma língua é uma relação de equivalência. Uma coisa legal quando você tem relação de equivalência é que você pode falar de classes de equivalência, tá? Então, vamos chamar assim, a classe de equivalência de um elemento A é o conjunto de todos os x em x, tal que x é equivalente a A, tá? Então, se eu pegar o conjunto das pessoas, por exemplo, com a definição de classe de equivalência falar a mesma língua, então, o conjunto de pessoas equivalentes a mim são as pessoas que falam português, tá? Eu tenho um conjunto de pessoas que falam português, tá? Como eu falei anteriormente, às vezes quando você vai para o mundo real, essas definições podem se complicar. Aqui eu estou falando da língua nativa, a primeira língua da pessoa, e estou assumindo que cada pessoa só fala uma língua nativa, tá? Então eu falo português e só, como língua nativa e pronto. Eu sei que existem pessoas que falam mais de uma língua, e aí isso geraria problema na nossa definição, tá? Então tem as pessoas que falam português, tem as pessoas que vão falar inglês, todas estão na mesma classe de equivalência, como língua nativa. Tem as pessoas que falam francês, e assim por diante. As que falam alemão, as que falam chinês, e por aí afora, tá? Então, isso divide o conjunto das pessoas em classes de equivalência. Todas as pessoas que falam português estão na mesma classe de equivalência, ok? Vamos para outro exemplo, já que esse exemplo aqui ficou até um pouquinho obscuro no final. Vamos falar da noção de divisibilidade módulo 5. Divisibilidade. Por 5. 5 é um número qualquer. M. Então a gente diz que dois números. Primeiro, quem é o meu conjunto X? X é o conjunto dos inteiros, tá? Então, X é equivalente a Y, se somente se X menos Y é divisível por 5.
Ou seja, x e y deixam o mesmo resto quando divididos por 5. Tá? Ou seja, x e y deixam o mesmo resto quando divididos por 5, tá? Por exemplo, 3 é equivalente a 8, pois 3 menos 8 é igual a menos 5, que é divisível por 5. 15 é equivalente a 35, pois 15 menos 35 igual a menos 20, que é divisível por 5. Já 15 não é equivalente a 22, pois 15 menos 22 é menos 7, que não é divisível por 5. Tá? Então, quem são, se eu considerar os inteiros, quantas classes de equivalência eu vou ter? Né? Quem é a classe de equivalência do 2? Quem é a classe de equivalência do 13? Pare o vídeo, pense um pouquinho e me diga quantas classes de equivalência eu divido os inteiros, tá? Ok, se você fez isso, você já deve ter encontrado a resposta correta, né? Que o conjunto dos elementos que são equivalentes ao 2 inclui o próprio 2, porque ele é equivalente a si próprio, o menos 3, o menos 8, o menos 8 e assim sucessivamente. Menos 3, menos 8 e assim sucessivamente. E aqui eu incluo o 7, o 12 e assim por diante, tá? Já a classe de equivalência do 13 inclui ele próprio, o 8, o 3, o menos 2, menos 7 e assim por diante. Também o 18, o 23 e assim por diante, tá? E no final eu tenho somente 5 classes de equivalência, que são as classes de equivalência do 0, classe de equivalência do 1, do 2, do 3 e do 4, tá? Porque a classe de equivalência do 5, você pode verificar que é igualzinha à classe de equivalência do 0, tá? E, não por acaso, cada classe de equivalência corresponde aos restos da divisão por 5, tá? Voltando para nosso slide, tá? Então, prove agora que a relação θ é uma relação de equivalência. Então, θ é uma relação de equivalência no conjunto x das funções, ou seja, conjunto das f dos naturais na reta, que são positivas. De fato, você tem que mostrar que ela é transitiva, que ela primeiro ela é reflexiva, ou seja, que f é θ dela própria, tenho que mostrar, né? Que ela é simétrica e que ela é transitiva, tá? Fica como exercício para vocês mostrarem isso a partir da definição. Note que a noção a notação O não é simétrica, tá? Nem a notação θ. Elas são transitivas e reflexivas, mas não são simétricas. Então, O e θ, O e ômega, O e θ não, O e ômega não são relações de equivalência.
tá? Mostre também que vale esse tipo de simetria. Ou seja, se F é O de Gn, então Gn é ômega grande de F. Da mesma forma, se F é Ozinho de Gn, então Gn é ômegazinho de Fn, tá? Vamos dar uma pausa agora e a gente vai seguir com a segunda parte dessa aula, falando um pouco sobre funções especiais que são bem comuns na hora de analisar algoritmos recursivos e no resto do curso em geral, tá ok? Se você nos acompanhou até aqui, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com seus colegas. Um abraço.